Olá, companheiras, companheiros, né? Pois é, estamos começando mais um podcast das estrelas. E hoje eu literalmente estou recebendo uma estrela maravilhosa e ela é uma estrela com muitas pontas, porque ela faz muita coisa e faz tudo muito bem. Eu estou falando da Dani Stolay, querida, prazer enorme te receber, viu? Seja muito bem-vinda. Porque ela é apresentadora, ela é advogada, ela é mãe de 5 filhos. Então, olha, e bem casada, enfim, ela tem uma série de ângulos maravilhosos que a gente vai explorar aqui. Bom, queria começar sabendo como é que você dá conta de tudo isso. Primeiramente, Leão, muito obrigada por estar aqui com você. Para mim é uma honra e um prazer estar aqui, batendo esse papo tão gostoso e agradável. Obrigada, muito obrigada. Bom, a sua pergunta, como dar conta de tudo? Às vezes eu me falo assim, não sei como eu dou conta de tudo, eu deixo acontecer e no final dá tudo certo. Tudo certo. É que a gente acaba se cobrando muito, né? A gente como ser humano, principalmente como mulher e mãe, a gente se cobra demais, né? Mais que os pais, né? Uhum. As mães sempre acham que estão errando em algum momento ou em todos os momentos. Olha, os pais também, viu? Os pais também, mas a culpa sempre, quem carrega é a mãe, na maior parte das vezes, né? Então, por isso que a gente se cobra tanto e busca a perfeição, e a perfeição não existe, né? É, porque a mãe, ela sempre fica mais próxima dos filhos, né? Então, ela vê o dia a dia e tal. E os pais se cobram por não estar próximos dos filhos, exatamente, né? Então, é complicado isso. Isso, a distância acaba afastando um pouquinho o relacionamento com os filhos de pai e filho, né? E como você bem comentou, as mães estão sempre muito perto, a gente sabe exatamente cada pontinho que está sendo ali cutucado, né? Exato. Agora eu queria saber, essa veia artística, essa colunista badalada, tal que você é hoje, e essa sua relação, nós vamos falar daqui a pouco com um grande apresentador, que é meu amigo querido, eu queria saber, como é que começou a colunista? Bom, Leão, é uma história muito bem contada, posso falar assim, porque começou com a minha filha, com uma das minhas filhas, a minha filha número 2. Eu costumo me assemelhar muito com o Silvio Santos, que ele falava filha número 1, filha número 2, a minha filha número 2. Houve um momento na vidinha dela, ali por volta dos 15 anos, 16 anos, hoje ela está com 18, e ela era influencer. E uma influencer muito diferenciada para aquela época, né? Ela fazia uns vídeos muito pontuais e de conteúdos realmente ricos. Ricos no sentido de você agregar algo mesmo. Quando faz um conteúdo e você fala, poxa, aprendi com aquele conteúdo, eu tô vendo. Porque existem hoje em dia alguns conteúdos que a gente fala, não agregou nada. É melhor não ter visto, né? Exatamente. E ela tinha esse perfil, era dela isso, né? Ela fazer os conteúdos bem diferenciados. Luíse. Ela fazia hoje ela faz faculdade de medicina, curso de medicina. E ela tinha muitos seguidores, porque ela tinha esse perfil diferente. E nesses momentos da carreira dela... porque ela desistiu para fazer a medicina? Ela desistiu exatamente, Leandro, porque ela teve que estudar muito para cursar medicina. Saiu do ensino, né, do fundamental, do ensino médio, e já ingressou na faculdade de medicina imediatamente. Então, o tamanho foi a aplicação dela e realmente valeu a pena. E o que acontece? Existiam momentos que chamavam ela para fazer entrevistas, participar de alguma rádio, de algum programa de TV da nossa região ali, que eu sou do Grande ABC. E eu sempre acompanhando ela nesses momentos. Mas o Grande ABC é uma fábrica de talentos, né? Exatamente. De Angélica, Danilo Gentili, e por aí Stolay, enfim. Sim, a nossa região é muito rica em comunicadores, sim. E o que aconteceu? Nesses acompanhamentos com ela, um dos diretores ali da emissora comentou, falou, Dani, precisava de uma entrevista sua, porque eu já tinha 5 filhos na época. Ele falou, eu queria falar sobre um pouquinho da maternidade com você. Você topa vir dar uma entrevista no Jornal ao Vivo, que era o programa, né? Eu falei assim, bem, claro, né? E fui fazer essa entrevista, falar sobre um pouquinho da minha rotina. E nesse primeiro momento ele gostou muito do meu enquadramento na TV, da minha forma de falar, né, e da minha forma de se expressar. Ele falou, Dani, eu tô querendo muito uma pessoa para fazer um programa de entretenimento na emissora e eu acho que você se enquadra muito bem. Qual era essa emissora? A TV Mais. A TV Mais. Da Grande ABC. E eu falei, bom, vamos lá. Topa vir a semana que vem já fazer um programa, a gente faz ao vivo, um programa de 1 hora, a gente entra com um programa diário. Eu falei...
espera um pouquinho, eu preciso me mentorar, porque eu não sou dessa área. Sim. Eu sou não formada. Era dessa área. Exatamente, muito bem colocado. Eu não era dessa área. Sou formada, sou bacharel em Direito. Tá. Então, por muito tempo, a maternidade me ocupou, né? Por 20 anos, eu fui mãe, exclusivamente mãe. Tá. Então, eu quis ser mãe. Isso foi uma opção minha. E aí, quando eu comecei a participar com a minha filha desses momentos, me descobri na comunicação. E eu me mentorei com o Wilson Gava, ele me mentorou muito bem, e eu falei, daqui 3 meses eu apresento um projeto de um programa, então, e a gente vê o que você acha. E foi dessa forma. Apresentei o projeto, colocamos o programa no ar, começou a fazer sucesso demais. Como é que chamava esse programa? É o meu programa, é o meu 6º filho, né, que eu falo, é o All Inclusive. Ah, tá. Ele existe ainda? Ele existe ainda, eu ainda gravo ele, inclusive ele entra na grade já da programação que a gente está vindo aí agora com o grande lançamento agora em agosto. E ele, All Inclusive, porque ele agrega tudo, ele fala de Continua na todos. TV Mais? Não, a TV Mais hoje em dia, ela não está mais no ar, né? Hoje são outras emissoras lá da nossa região. E nessa época, eu gravava esse programa e foi fazendo tanto sucesso que na nossa região existem algumas premiações justamente para reconhecer os profissionais da área, da comunicação, enfim, do comércio, e muita coisa voltada para a rádio, para a televisão, para as grandes empresas de marketing. Então, eles enfatizam muito isso para realmente valorizar, né, os profissionais dessa área. Existe um prêmio que chama Prêmio ABC da Comunicação, onde eu fui colocada como finalista. Olha, maravilha. Com grandes nomes ali da região da época, né? E eu falei assim, nossa, eu já estou me sentindo vencedora, porque eu estou engatinhando nessa área, né? E, para minha surpresa, o prêmio, quem ganhou, fui eu. Olha, que maravilha. E em pouquíssimo tempo, num prazo muito curto ali, de 1 ano, eu com o programa no ar. E aí foi quando veio a certeza para mim de que quando a gente começa, né, Leão, a gente nunca tem certeza do que a gente está fazendo, se realmente... Aliás, a gente nunca tem certeza. A gente nunca sabe, né, se a gente está agradando todo mundo. Esse retorno do público é que vale a pena a gente ouvir, que a gente reconhece, que fala, poxa, estou agradando, então acho que é por esse caminho que eu devo seguir. Então vamos aperfeiçoar. E foi o que eu fiz. Me aperfeiçoei cada vez mais. Teve o 2º ano, premiação de novo. Aí eu ganhei como melhor apresentadora e como melhor programa de TV da região. Como é que chama o programa? Programa All Inclusive, o meu programa. Ah, tá. Esse programa é meu, eu carrego ele comigo. Sim. E agora aonde eu vou, eu levo ele. Que emissora está agora? Agora eu estava junto com a Mauri. A Mauri, que ela fala com essa intimidade, é o Mauri Júnior, o grande é o Mauri Júnior, que tem novidades aí pela carreira dele, né? A gente tá sabendo. Isso aí. Então ele vem junto com a Mauri num formato diferenciado agora, com a Mauri entrando junto comigo. Porque é um programa, assim, Leão, que ele é um programa gostoso de assistir. Porque eu costumo dizer que eu falo aquilo que eu gosto de ouvir e gosto de fazer. Então ele é um programa muito natural, ele é muito espontâneo. Então acho que é isso que está faltando um pouco, né? Tem um tipo de assunto que você aborda? Eu abordo todos os tipos de assuntos, seja na comunicação, seja no entretenimento, seja na música, seja na arte, seja no artista, viagens, eu faço muitas viagens, navios, qualquer tipo de viagem, onde eu estou gravando e mostrando para o público, aquele que não pode estar viajando, ele viaja junto comigo. Ou seja, é uma influencer na televisão. Na televisão. E aí eu gravo shows, mais ou menos como a Mauri fazia nos eventos. Eu estou nos eventos e gravando shows, eu gravo com os artistas, entrevisto muitos artistas. Então, é uma área muito gostosa, que para mim, eu não enxergo nem como trabalho, eu vejo como um prazer estar fazendo. Agora, o direito na sua vida foi a sua primeira opção de profissão e tal. Ficou lá no passado, a mãe tomou conta da advogada e agora, então, a apresentadora... Leão, eu vou confessar para você, o direito na minha vida, ele começou quando eu estava no 3º ano da faculdade, do curso de Direito, eu já queria desistir, porque eu já vi que ali eu não me encaixava. Porém, como a minha família é uma família que vem do direito, que vem do ramo jurídico, então eu acabei finalizando a faculdade, porque eu trabalhava no escritório familiar, eu fiz audiências, fazia de tudo, né? Mas eu não era algo que eu gostava. Foi quando eu me casei,
Antes eu conheci o meu marido na faculdade de Direito, que eu costumo dizer, Leão, que eu fiz a faculdade de Direito só para conhecer meu marido. E ele é advogado também, então? Ele é também formado, a gente tem um escritório de assessoria jurídica, a equipe toda formada dele, e eu usei a faculdade para conhecer meu marido. Então, não limito mais na área, não gostaria, porque não me faz bem. Eu acho que não era o que eu queria realmente fazer. Foi mãe por muito tempo. Fui mãe por muito tempo. O direito ficou lá guardadinho. Ficou. Eu, por opção, chegou um momento da minha vida que eu falei, meu marido viu que eu estava muito infeliz. Ele falou, você quer parar de trabalhar na área? Eu falei, mas eu posso, a gente consegue? Ele, não, pode ficar tranquila. Eu tô vendo que você não tá bem dessa forma, a gente vai buscar algo melhor para você ficar feliz. Olha que legal. Pois é, falando no marido, né, já que já entramos, o marido está aqui pertinho da gente, ele né? Está aqui, ele me acompanha em tudo. Quantos anos de casamento? São 23 anos casados, Uau. 25 anos juntos. Qual o segredo? O segredo, Leão, o segredo, eu acho que é a parceria. É o amor mesmo, porque o amor, a gente às vezes se engana muito sobre o que é o amor, né? O amor não é bonito, não. O amor a gente tem que abrir mão de muitas coisas, aprender outras e somar com o outro. Então, é uma fase dolorosa que a gente precisa aprender a lidar, né? Então, o casamento tem que ter muita cumplicidade, né? E muita ajuda, e um olhar para o outro e realmente entender que, olha, isso não tá legal para você, vem cá que eu vou te ajudar, olha, isso tá legal para você, vamos. Ou no momento que o outro não tá podendo executar uma tarefa, seja ela qual for, tanto no profissional quanto no doméstico, você não tá conseguindo, deixa que eu assumo para você. Momentos, sim, pontuais, então acho que... O que você está dizendo assim, é saber abrir mão de algumas coisas em favor do relacionamento, né? Sim. Agora, para isso é preciso você sentir a parceria do outro lado também. Exatamente. Né? Porque senão não tem um equilíbrio, vale né? Eu falo, é um acordo, né? Como um acordo, tem que estar bom para as duas partes. Se não tiver, não tem um acordo ali. E como é que chama esse Felizardo? É Cássio. Cássio. É Cássio. O doutor Cássio, né? É, o doutor Cássio Stolai. E qual é a área do doutor Cássio? Ele mexe muito com a área empresarial, né? Tá. Mexe muito com essa área, então. Agora, 5 filhos. 5. É muita parceria, né? É muita parceria, exatamente, Leão. E são meninas só? Ou... Não, são 4 meninas e um menino. Um rapaz. E um menininho. É pequenininho. E de idades diferentes. A minha mais velha, 21 anos, aí vem 18, 13, 10 e 4 anos. 4 é o menininho? É um menininho. Olha só, veio. É o príncipe. Foram tentando um garoto. Ele veio, e veio com força total. E é muito mimado? Ele é muito mimado, mas ele manda em todo mundo. Com certeza. Com tanta mulher em volta, ele né? manda em todo mundo. Eu falo que ele faz todos de gato e sapato dele. Agora, e essa parceria com a Mauri, como é que começou? Foi muito interessante, Leão. Foi assim, primeiro veio com o programa quando ele estava na TV Cultura, nós conhecemos o diretor artístico dele, o Leandro, e num show do Maurício Manieri, a gente estava ali nos bastidores, a gente estava ali no camarim ali junto com o Maurício, a gente estava aguardando para falar e tirar foto com o Maurício, né, que a gente tem muita amizade, e encontramos com o Leandro. Eu sou amigo da mulher dele. Da Isa também, da Isa, a gente mora ali no mesmo bairro. É? Sim. É uma querida. Sim, ela é uma querida. Aliás, Maurício também. Também, vamos falar que ele também é. E ali naquele momento a gente estava já com um projeto, só que a gente não sabia como a gente ia fazer para esse projeto acontecer, porque envolveria muitas questões. Que seria o projeto de um reality da minha família. Tem essa história do reality. Então, aí começou a história com a Mauri, foi no reality. Por quê? Nesse momento, a gente estava com esse projeto engavetado, aguardando o momento certo para a gente entender com quem a gente deveria estar lidando com esse assunto. Porque quando a gente fala de reality, Leão, de uma família, é algo um pouco invasivo. Se a gente não tomar os cuidados, a gente expõe demais. E como é que começou esse projeto? Então, e aí nessa conversa ele falou que estava precisando de um quadro novo no programa do Amaury. E a gente falou desse projeto para ele. Ele falou, não acredito, era exatamente isso que eu estava precisando. Vocês topam fazer esse projeto com a gente? Eu falei, claro, vamos ver no que dá. E deu certo.
Começamos a gravar o reality de uma forma muito tranquila. Ou seja, não é só ela que é artista, a família A família é artista, inteira. Né? Mas para você convencer, né, todos de que seria uma gravação, de que elas poderiam ficar tranquilas, porque a idade em que elas estão é uma idade que elas se preocupam muito com a exposição delas, com os amigos. Então, tem muito essa questão, né, dos amigos. O que os amigos vão falar, né? Então, elas se preocupam demais e com razão. Então, a gente procurou ter esse cuidado para não expor tanto a vida delas, né? De uma forma exposta. E como é que funcionava assim? Tinha um redator? Sim, tudo muito bem feitinho, um redator, a nossa roteirista, a nossa diretora. Então, tudo era muito bem feito, muito bem conversado antes, o que a gente pode expor, até onde a gente pode Janete, ir. A nossa Janete estava na equipe? A Janete estava na equipe, eu tive a honra e o prazer de conhecê-la nesse Janete momento. é uma amiga querida de muitos anos e que é uma assessora maravilhosa. E ela fazia... Qual era a função da Janete, né? A Janete, ela comandava tudo, desde o roteiro até a gravação, tudo era com ela. E tudo aconteceu de uma forma muito leve. A equipe inteira virou nossa família. Porque a gente não gravava todos os dias, tinha alguns dias que a gente não gravava, e nesses dias que a gente não gravava, a gente foi se acostumando, tanto que a gente sentia falta da equipe era da TV Cultura. A equipe era da TV Cultura do Amaury, tudo ali juntinho. Tá. E aí, quando a gente viu depois tudo pronto, foi muito gostoso de assistir. Quanto tempo ficou no ar? Ele ficou 3 meses no ar. Foram 3 meses, bastante, né? Foi bastante. Hoje ele tá todo no meu canal do YouTube, dá para você acessar tudo ali, cada episódio, dá para ver. Como é que acessa? Pelo meu canal do YouTube. Como é que é? Canal Dani Stolai. Dani Stolai. O Stolai é S-T-O-L-A-I. Exatamente, perfeito. E aí você consegue ver todos os episódios estão lá, de uma forma muito... Porque existem momentos que foram engraçados, existiram os momentos de discussão, sim, mas não foram discussões provocadas, foram discussões que realmente acontecem no nosso cotidiano. Então, o que foi legal desse reality é que ele foi super orgânico, não foi nada combinado. Então, as famílias se identificaram com tudo aquilo que aconteceu. E foi muito sucesso. Tanto é que a gente terminou essa primeira temporada e todo mundo me cobra cadê a segunda temporada. Você tem uma coisa que eu, aqui só de estar conversando com você eu percebo, que você é muito natural. Sim, né? sim. Você traz isso com você e traz as pessoas para você, né? Exato. Que isso chama carisma. Exato. Não é todo mundo que tem, como eu falo, né? Então, muito obrigada. E imagino que a família toda deva ser assim. Todos, cada um com a sua personalidade, mas sempre de formas até engraçadas, até na hora da discussão era engraçado de ver algumas discussões. Foram momentos que nós tivemos mercado para fazer, a família foi junto, aí tem a discussão na hora da lista, momentos em que tive meu filho doente, tive que medicá-lo, levá-lo ao pediatra. Bom, até 5 anos é um susto atrás do outro, né? Ele está com 4, foi assim. Mas assim, o que foi o mais bacana desse reality é que cada momento eu tinha que fazer um depoimento. Então, por exemplo, eu estava no momento de um conflito. Então, parava-se a gente fazia depoimento, por que estava acontecendo esse conflito? E você sabe o que vai levar esse conflito? E é bom porque você mesmo pensava sobre o assunto. Exatamente. Então, assim, o momento que o pequenininho ficou doente, a gente ia para o pediatra, a equipe me acompanhava até o pediatra, pegava o depoimento do pediatra para entender o que estava acontecendo. O legal é que as famílias se identificam com isso. E ele está bem agora? Não, ele está ótimo, está muito bem. É uma energia, eu falei uma energia irritante, mas é uma energia, graças a Deus, né, que é o que a gente espera dos filhos. Pois é, aí agora você falou de um assunto importante que talvez vocês tenham tratado lá. Essa questão, porque quando você teve a sua primeira filha, você era muito nova. Exato. Depois a segunda também e tal. Quando chega nesse último, né, bebê aí de 4 anos, deve ser mais complicado, né? Como é que é a tua relação? Melhorou você como mãe ou é mais difícil hoje? Leão, eu melhorei muito como mãe. Cada filho que eu fui tendo, eu fui aprendendo com eles. Que eu costumo dizer muito assim, Leão, os filhos nos ensinam, não somos nós que ensinamos a eles, assim, eles nos ensinam. Na verdade é uma troca, né? Como ser um ser humano melhor, como a gente fazer o papel de mãe, exercer a função família, porque ser família não é só estar todo mundo ali, ser família é você...
os membros todos, quando tem um problema, todos estão juntos ali para resolver aquele problema. Isso é família, né? Não você tem um problema e cada um resolve o seu problema. Não, tá com problema, vem cá, vamos ver, vamos resolver. E você tem 5. São 5. Provavelmente também isso apareceu lá no reality. Sim. Tem alguém que é mais rebelde, assim? Sempre tem. Porque você falou, cada um tem uma personalidade, mas tem uma das meninas, por exemplo, que é mais rebelde que todas? Olha, eu costumo dizer que tem sempre uma que dá um pouco mais de trabalho. E a questão não é ela, é que as gerações vêm se mudando muito rápido. É numa velocidade enorme. Então eu digo assim, ó, que a minha primeira filha com 12 anos era uma coisa. A minha terceira filha com 12 anos é diferente, porque está num momento diferente do mundo, da sociedade. Até a linguagem mudou, vai mudando muito, exatamente. Muito rapidamente. Eu falo que eu faço download todos os dias, porque a mesma forma como eu agi com a minha filha mais velha quando tinha 12 anos, eu não posso agir dessa mesma forma com a minha outra filha, que está com 12 anos atualmente, porque o mundo é muito diferente de tudo e muito rápido. Então a gente precisa aprender a lidar com essas situações. Então eu não digo que é uma rebeldia, eu digo que a gente tem que aprender, porque as meninas e os meninos também estão evoluindo mais rápido, eles estão deixando de ser crianças, eles muito rápido. Então a gente precisa acompanhar isso com mais cuidado. E aonde o Cássio entra nisso? Quer dizer, onde ele te ajuda, te apoia? Tudo, Leão, ele me ajuda em tudo. Eu não posso falar... eu falo que só existe a Super Dani porque tem o Cássio junto comigo. Porque eu sozinha Troca fralda, tudo? Tudo, dá banho, troca fralda, leva no pediatra. Vai na farmácia comprar absorvente para as meninas. Ele vai e compra roupas íntimas, calcinha, sutiã. Pai, preciso comprar. Ele vai e compra, não tem problema com nada disso. Ele é um paizão. Faz tudo que as meninas pedem, ele faz. Certo. Agora, esse teu lado artista, como é que eles veem isso? Porque, quer dizer, acabou o reality, mas você continuou na carreira. Como é que eles veem isso hoje? O reality, a minha carreira já existia antes do reality. Ele é pequenininho ainda, não deve ter opinião, Não, né? mas ele já entende perfeitamente, sim. Então, ele vem, eu venho na carreira Luigi. Luigi, lindinho. Ele vai adorar. Beijo do tio aqui. Ele vai amar. Ele vai ficar todo cheio. Não vai se caber. E aí... Depois do reality, a minha carreira continuou e cada vez mais ela vem vindo, né? Então, as crianças ficam muito felizes, porque elas falam assim, mãe, eu tô tão feliz de ver você feliz, porque o que eu faço me deixa muito feliz. Isso é então, acho que os filhos esperam isso dos pais, né? Que a gente esteja bem para depois cuidar deles, né? E vocês têm, pelo que eu percebi, uma coisa que é muito importante, eu acho, em qualquer relação, de trabalho, de relação amorosa, tudo, que é o humor, né? É o humor. O humor é fundamental, né? Não, o humor na nossa casa é assim, às vezes as meninas ficam até bravas com a gente, porque às vezes a gente está vendo uma situação ali, a gente começa a dar risada, ou elas mesmas olham a gente e começam a dar risada. Então, se não tiver esse humor, fica pesado, né, Leão? Tem que tornar as coisas mais leves. Lógico que no momento que tem que ter seriedade, tem que ter seriedade. Mas o humor tem que estar junto, senão a vida fica chata. Fica muito chata, né? Exatamente. Que signo você é? Sou de Libra. Por isso, né? Libra é tudo de bom, né? É só indecisa, né? Não, esse é o pior ponto, a indecisão. Eu sei porque eu tenho uma filha libriana. Ela é libriana. Que dia você é? De que dia? 30 de setembro. 30 de setembro, ela é 16 de outubro. Mas é danado. Né? Você tem muito essa coisa da indecisão? Muito. É o que mais me perturba, é o que mais me incomoda é a minha indecisão. O não sei não sai da minha boca. Põe o branco ou preto. Aí a pessoa responde, aí ela fala, então tá, então eu vou botar o branco. Não, mas eu falei o preto. Não, mas tudo bem, já resolvi. Isso mesmo. É bem isso, Leão. Você já sabe como é, né? Já sei. Passei por isso a minha vida inteira. Mas agora com a Mauri, né? O Mauri, ele parece que está deixando a TV Cultura. Não, ele já encerrou o contrato dele, agora ele está com um novo projeto, voltar para o formato dele de uma forma diferente. Que bom. Né? Porque por mais que eu goste da TV Cultura e que eu gosto do Mauri,
não combinavam, né? Sim. Porque o Amaury faz uma coisa muito mais aberta, muito mais comercial, e a TV Cultura tem uma série de restrições, eu acho, né? Exato. Tem que seguir parâmetros ali, Exatamente. porque é ligado ao governo do estado e tal. Isso. Então eu trabalhei lá, eu sei como é que é. Isso. Então É isso aí. é difícil, né? Mas eu trabalhei no setor que eu fazia novelas, eu era ator, né? Então era mais fácil, né? Agora, eu imagino que o Amaury deve voltar para uma grande rede de televisão. Sim. E você está nessa. Eu estou junto com Ai, ele. Maravilha. E a gente vai fazer essa fusão aí de uma forma bem gostosa, bem leve. Certo. E eu vou estar acompanhando ele em todos os momentos e ele, vice-versa, vai estar me acompanhando também em todos os momentos. Acabou que nós criamos uma amizade muito grande, uma amizade lindo, né? muito gostosa. E ele valoriza as pessoas que trabalham com ele, o Amaury, né? Tem uma coisa muito... Eu acompanho o Amaury e a gente praticamente começou... Quer dizer, ele veio do interior e eu estava aqui, mas a gente começou mais ou menos ao mesmo tempo, né? E a gente se acompanhou. Só na Band eu trabalhei 8 anos enquanto ele estava lá. Ele ficou bastante. Um pouquinho antes de eu sair, ele saiu, né? Mas aí ele foi para a Rede TV, Sim. Né? Depois ele voltou. Ficou enfim. 15 anos na Rede TV. Muitos anos, tanto na Band quanto na Rede TV. Sim, né? sim. E sempre foi sucesso. Né? Sempre, sempre. Ninguém conseguiu fazer o que ele faz, né? Exatamente. Então esse é o diferencial dele. Muitos imitam. Exato. Pelo Brasil inteiro. Exato, né? mas não tem esse carisma que ele tem, essa forma de abordar tão elegante e tão respeitosa como ele faz, né? E consegue trazer todo mundo para perto dele. Exatamente. E ele sempre descobre pessoas novas, ele está sempre nessa coisa bacana de olhar clínico, vamos dizer, para o novo, né? Exatamente. É isso aí, porque é importante, né? Acho que televisão é renovação constante. É né? o que eu digo. O pessoal tem falado muito sobre os canais abertos, que a pessoa não quer mais assistir o canal aberto e tal. Mas eu acredito muito nisso, Leão. Eu acho que está faltando uma revolução. E os profissionais realmente ficarem engajados naquilo que eles estão fazendo. Não sei se você concorda comigo, mas acho que os donos de televisão se acomodaram. Exatamente. E aí fica assim, a Globo é a maior e tal, porque não tem concorrência, né? É isso. Eu acho que a Globo realmente faz muito bem o que faz, mas a Globo tem uma limitação, que eu sempre falo que tudo que a Globo faz parece entrada de hospital, né? É tudo tão arrumadinho, é tão certinho, tão perfeitinho, que enjoa. Por exemplo, o The Masked Singer, lá que todo mundo... Sim. Né? Eu assisto do mundo inteiro, é maravilhoso. No Brasil é chato. Porque fica aquela coisa com a cara da Globo. Muito né? certinho. Muito certinho. Né? Não tem os eu acho que o público gosta muito de ver como se fossem os improvisos. Isso, Então, isso que chama... espontaneidade. A espontaneidade. Né? Por exemplo, quando a gente assiste um filme, sabe o que eu mais gosto de ver? Os bastidores do filme. Porque é aquilo que você quer entender, como foi gravado aquilo. Então, acho que falta muito a questão do próprio apresentador também, ele se aprofundar naquilo que ele quer passar. E se as concorrentes, né? As grandes redes que são concorrentes da Globo, se elas se atirassem mesmo e acreditassem mesmo no seu produto, como a Globo faz, eu acho que seria maravilhoso. Mas parece que deu uma estagnada, né? Isso no Brasil, né? Porque se você pega as emissoras internacionais, você vê que elas estão super em alta. Eu agora estou na Rede TV e eu sinto lá uma efervescência que eu acho legal. Então, eu me animo com isso, porque eu acho que a Rede TV ela teve uma história, assim, ela teve 15 anos pagando uma dívida que não era dela, da antiga Rede Manchete. Exatamente. Né? Então, de 10 anos para cá, é que a Rede TV está podendo... respirar um ar diferente. Exatamente. Né? E eu sinto uma efervescência lá, uma coisa nova, que dá muito prazer da gente trabalhar. Né? Isso que é o mais bacana, né? Então, eu acho que todas tinham que ter isso. É o que motiva o apresentador. Né? Ele está representando... a emissora que realmente motiva ele. Então, isso faz um diferencial na hora de você apresentar. E eu não sei você, mas eu adoro vestir a camisa da emissora que eu estou. Né? Eu acho que isso é fundamental também. Né? Exato. Você acredite na emissora para você ir junto, né? Mas aí a emissora tem que saber te reconhecer. Exatamente. Se você não for reconhecido, você não vai querer. Começa a broxar. Exatamente, mas é bem isso mesmo. Não é? Agora, e você tem já novidades do que você vai fazer nesse novo momento aí do Amaury? A novidade é ter essa troca gostosa.
Agora a gente vai nós estamos agora indo viajar, ele também está indo viajar junto com a gente, agora de junho, julho, estamos indo para Orlando. Ah, tá. Então vamos passar uma boa temporada lá agora, agregando conteúdos, né, de algo diferente que nunca se viu na televisão, a gente quer tentar passar isso para o pessoal de casa assistir, e aí a gente volta em agosto. Você já esteve lá antes? Em Orlando? Sim, eu frequento muito Orlando. Eu retornei agora em janeiro. Eu costumo ficar muitos dias lá com a minha família, porque minha família anda para viajar 10 dias só, né? Tem que ser, tem que ser muitos dias, né? Eu fico um mês, eu fico lá agora 35 dias. Tá, aproveitando as férias. Aproveitando as férias e jungindo com o trabalho, né? Então a gente vai mesclando um pouquinho cada coisa. Maravilha. E aí você vai acompanhar festas também? Sim. Enfim, teatro, tudo que tem de novidade. Eu já estou fazendo isso, Leão. Assim, ontem mesmo eu estava no leilão do Neymar. Ah, tá. Justamente porque o Amaury não poderia estar presente. Conte tudo, quem estava lá? Eu vi só um flash, nós mostramos no TV Fama. Tinha bastante gente, estava bem cheio, e foi muito dinâmico, muita coisa. Eu acabei que eu fui embora até um pouco antes de acabar, porque eram 2h30 da manhã, ainda não tinha terminado ainda. E ele foi simpático com a imprensa? Ele subiu ao palco, da forma dele, né? O Neymar, ele é muito fechado, né? Ele não costuma falar muito, né? Ele subiu ao palco, falou um pouquinho, desceu, ficou com a família um pouco ali, mas da forma dele, né? Aquele jeitão, aquele formato dele. Quem mais famoso estava lá? Assim? Celso Portiolli estava lá, Ana Maria Braga, eu já sei, por isso que eu olhei, mas eu tive que falar. Quem mais? O Justus com a Ana Paula, com a esposa dele. Quem mais, gente? Tinha muita celebridade lá. O Thierry, inclusive, que eu falei com ele. Maravilhoso. Simpático. Eu já estive com ele numa festa. Um doce. A Ana Castelli estava lá também. Maravilhosa. Gabi Martins. Linda. Eu acho uma das mais lindas que existe hoje. Ela é maravilhosa. Eu já tive também o prazer de conversar com ela, de estar muito pertinho dela. Rodrigo Faro. Meu querido. Rodrigo Faro estava também. Ele contou para onde ele vai? Não falou nada. Essa incógnita aí, né? Então. Mas tinha bastante gente lá. O João Silva, o filho também. do Faustão. O João estava lá ele também. agradeceu também a PCA, porque ele ganhou o prêmio também, né? Então, ele agradeceu a gente lá, nominalmente e tal. Foi bem legal. O João, engraçado, morro de vontade de conhecer o João. Fui muito amigo do pai dele. Olha só. De repente, eles, assim, aconteceu alguma coisa entre eu e Fausto, que até hoje eu não entendi. Tem coisas e o Fausto falou que não me conhecia no ar. Então eu estava assistindo em casa. Nossa. E a gente era amigo assim, irmão, sabe assim, de eu ficar nos bastidores com ele, Sim. ele me mandar dúzias de camisas de presente, relógios importados de presente e tal. E de repente alguma intriga, alguma coisa aconteceu, não sei, posso ter falado alguma coisa, talvez que ele não tenha entendido, mas enfim. Quem sabe um dia se resolve, né? Mas eu tenho vontade de conhecer o João. O João eu conheço ele pessoalmente, porque né? Eu, nessas viagens de navio que eu fiz, muito navios temáticos, né? Esse ano eu já fiz 2, inclusive que estava o John Secada, que foi maravilhoso. Tive o prazer também de entrevistar uma pessoa formidável, uma simplicidade. Nossa, se todos ele é meio brasileiro, assim, né? Exatamente. Nossa, ele é incrível, ele é nosso. Eu falo, ele é nosso, né? Ele é nosso. E o João, nesses momentos de bastidores, aguardando a entrevista, o João sempre estava ali, eu conversava com ele um pouquinho, tudo também. Eu acabei não podendo ir, porque estava ao vivo na televisão, ao prêmio da PCA, a entrega, né, que foi no Teatro Sérgio Cardoso, e aí eu soube que o João agradeceu nominalmente a todos nós, os críticos, tal, que votamos nele e tal, então foi bem legal, né? Sim, foi um evento... E ele é um querido também. Agora... você pretende continuar na carreira com o apoio total do marido, com o apoio total dos filhos. Sim. E você está investindo. Agora, o seu foco é esse, né? É esse, não. É carreira total. Tudo que tiver, eu vou agregando. Eu quero realizar todos os meus sonhos, assim. Acho que a gente tem que buscar o impossível, né? E sonha novamente ter um programa só seu, assim? Leão, a gente sempre sonha, né? Porque é algo nosso, né? Então, atenção, diretores e produtores aí de televisão, né?
essa moça linda, talentosa. Obrigada. E principalmente experiente na vida, porque Sim. mãe de 5 filhos, né? Um casamento maravilhoso, então tem tudo para passar de bom para a gente, Com né? certeza, é o que eu falo, acho que a gente tem que passar experiência, a gente tem que agregar e passar conteúdo para as pessoas que estão em casa, exato. né? Acho que essa é a troca, acho que essa é a minha função, um propósito, né? Que eu acho que acredito que seja meu, é eu não só ser uma apresentadora, né? É eu conseguir passar algo para as pessoas que venham acrescentar a elas, né? Acho que o primeiro lugar é isso, aí eu sou apresentadora, né? Conseguir transmitir para as pessoas aquilo que há de mais precioso, que é o conhecimento, né? Exato. Agora eu vou fazer uma pergunta marota aqui para ela. Ai. Você participou de um reality, mas um reality em família, Exato. né? Que é uma coisa. Você entraria num BBB ou numa Fazenda, num reality desse tipo? Leão, eu já fui convidada para entrar na Fazenda e eu recusei o convite. Por quê? Porque não é o meu perfil. Eu acho que ia mais me subtrair do que me acrescentar algo bom, tanto no meu pessoal quanto no meu profissional. Né? Eu acho que é você se expor de uma maneira desnecessária. E eu já fui convidada também para o Big Brother Brasil. Então, eu também recusei. Eu estava ali para entrar, no último momento eu falei, não quero ir, porque eu tenho, Leão, esse negócio com a família. E para mim, acho que o mais difícil é eu não ter contato ou nenhum tipo de informação do meu marido e dos meus filhos. Então, assim, acho que isso, o fato de estar presa não seria o problema, mas e sim de eu não ter informação das minhas crias, do meu marido, de como eles estariam. Para eles seria tudo certo, porque eles estão me vendo pela televisão, né? Então eles conseguiriam me ver, mas eu não acho que eu não conseguiria fazer isso. Vou ficar 3 meses, 4 meses, né? Não, jamais. Eu tenho uma ótima desculpa para não ir. Se eu sou jornalista, eu tenho que estar aqui fora vendo e passando as comentando. informações, né, de tudo que acontece. Porque eu acho que o jornalista não tem que estar lá. Ele tem que estar aqui para contar para as pessoas e tal, comentar, né? Eu acho que essa é a nossa função. Agora, às vezes o ego de alguns colegas é tão grande que eles preferem estar lá dentro. Exatamente. Né? Eu respeito, entendo, mas... É o perfil, né, Leão? Mas acho que cada um tem que valorizar aquilo que tem de melhor. E você acha que esse tipo de formato, né? Porque é um formato, Fazenda, BBB, já está ultrapassado? Os primeiros, tanto da Fazenda, quanto do BBB, até de outros realities que a gente pode acompanhar aí, tem outros muitos. Nos primeiros episódios, primeiras temporadas, a gente via muita realidade. Hoje em dia a gente já não vê a realidade, né? A gente vê algo montado, algo fake, algo criado, que foge da normalidade. Então acho que não é isso que o público quer assistir. Ele quer assistir realmente o que é verdade, o que acontece de fato. Porque dá para se perceber que foi algo proposital, uma intriga, uma briga, uma questão que depois acaba que vai para um lado, ou vai para o outro, vai para resolver, ou vai para criar uma confusão ali, instaurar um conflito parece muito grande. Tudo armado, né? Parece tudo armado, e a população consegue ver isso, né? Então, perdeu o frescor, né? Exato. Aquela coisa da novidade que encantava, que, né? Olha que coisa maluca, todo mundo juntos, né? Isso perdeu, né? Porque a gente já vê que é tudo meio igual, meio que se repete todo ano, não é isso? E o triste é que às vezes entram algumas pessoas que têm os fãs e acabam perdendo alguns fãs, se decepcionando com algum tipo de atitude que não que seja errada, mas que não agradou o fã. Então, às vezes, entra num momento desse que acaba saindo negativado ali daquela situação por uma questão boba, mas que não precisava ter passado por isso, né? Eu acho que você tem que entrar não com o objetivo de você crescer, e sim com o objetivo de você ter uma experiência ali, né? Um momento ali para você entender que aí a consequência daquilo é você ganhar o jogo. E tem que entrar para jogar. Então, a partir do momento que você entra para jogar, não é um reality. Não, e tem essa questão da torcida aqui fora, né? Isso, tudo muito montado, Leão. Porque se fosse voto por CPF, exatamente. Perfeito, né? E comprovado que seria tal, né? Porque esse negócio da torcida, quer dizer, essas meninas que ganharam esse último, a Renata e a... Eu nem sei se foi a Eva ou a Renata, sei lá. Elas eram tão insignificantes no jogo que eu nem sei qual é uma e qual é a outra. Eram 2 amigas, uma delas ganhou. E eu acho que foi a Renata. Mas eu acho ganhou por causa da máquina de votos. Exatamente. Né, pela torcida, não ganhou pelo público brasileiro.
o rapaz que ficou em segundo lugar, que era o preferido do público. Então, eu acho uma sacanagem, né? E é uma pessoa que fica aí, depois você nem não marcou a vida de ninguém, não é porque não tinha importância. O importante perdeu. É isso, né? exatamente. Não é o Então, real. O reality real. deixou de ser real. Então, as pessoas acabam se decepcionando dessa forma. Né? Agora, vocês perceberam o que o direito fez para essa moça, né? É que ela fala muito bem. Aliás, o direito, teve muitos atores, grandes atores que fizeram direito, grandes apresentadores, porque o direito dá isso, Exatamente. né? Esse dom da palavra. Eu costumo né? dizer que se todos tivessem a oportunidade de cursar, né, faculdade de Direito, eu acho que seria uma oportunidade muito boa, tanto para você aprender a lidar com algumas situações na vida, em que será que eu posso fazer isso? Será que eu tenho direito a fazer isso? E também para você aprender como você falar de uma forma muito correta, né? Eu falo, não matar o nosso português, né? É porque são direitos e deveres que a gente aprende, né? Exatamente. E que é muito importante, principalmente nos dias de hoje, que está tudo tão confuso, tão complicado. Aliás, eu queria saber, como é que você vê a humanidade? Você acha que a gente tem ainda salvação? Eu acredito muito no ser humano, Leão. Eu acho que a gente precisa só aprender a parar de ser um pouco egocêntrico. O ser humano está muito isso, né? Olhando só para si. E Aliás, a internet tem muito a ver com isso. Exatamente, né? A influência da internet. Que é uma coisa muito individual. Exato, né? Você fica ali só você e você, né? Então eu acho que a gente não soube lidar muito com a forma como as notícias e as informações chegam para a gente, que vem notícias falsas, informações falsas, e também dentre elas estão as verdadeiras. Então, e afastou muito as pessoas, né? Então, a pandemia também fez isso, né? Foi um combo, né, completo, né? Mas a gente não tinha a sensação de que com a pandemia, quando ela acabasse, a gente ia estar um ser humano melhor? Pois é. E a sensação que a gente tem hoje é que piorou, né? Exato. Porque com a pandemia, as pessoas ficaram cada vez mais olhando para si e esqueceram de olhar para o outro. É muito bíblico isso, né, Leão? Assim, a gente precisa ser irmãos. Né? Irmãos, não digo você estar abraçado com todo mundo, mas assim, não querer para o outro o que você não quer para você. A própria palavra religião vem disso, vem de religare, né? Você está junto, né? E as pessoas parece que perderam isso. Perderam isso, né? Então tá cada um por si, né? E meio que... Eu digo como de uma gaiola das loucas, né? Aquele negócio que tá cada um... Chegou o absurdo desse culto ao bebê reborn, né? Não é? Que é uma gracinha, que é um brinquedo e tal, mas virou uma coisa enlouquecida, Então, né? tamanho é a falta do que você entendeu, o que é bom, o que é certo, o que realmente tem relevância na tua vida. Eu falo, às vezes eu assisto algumas coisas, Leão, você também, da mesma forma, deve acontecer. Você olha aquilo, você fala, gente, mas a pessoa teve coragem de parar para fazer isso, perdeu o tempo da vida dela, podia estar aprendendo outra coisa, podia estar fazendo outra coisa. Porque é tanta futilidade, mas tanta futilidade. Não, essa semana eu fui pego de surpresa, acho que todo mundo de bom senso, acho que foi pego. A mãe daquela menina, Vanessa Lopes, que teve no BBB, teve um problema lá, que saiu do BBB, a mãe dela fez uma cirurgia vaginal, que é uma coisa extremamente íntima. Você precisa Aí a falar. mulher publicou o que sobrou da cirurgia, publicou o antes e o depois, quer dizer, uma coisa, você fica chocado, e não é por moralismo, nada disso, é porque é uma coisa tão íntima, tão, né, que o que interessa isso para as pessoas, né? É assustador. Mas é o quanto você quer se expor para ser visto. Exatamente, é o culto ao e você ao perde eu, o senso, né? O tempo todo. Perde o senso, porque você está se expondo de uma forma que tá sendo uma aberração para as pessoas. E está querendo deixar aquilo muito algo comum. É comum. Não é comum, né? A gente tem que entender que não é. Só que os nossos jovens estão crescendo vendo tudo isso, né? E o que vai ser dessa geração que está vindo por trás? Por mais que nós, como pais, tentamos ali dar uma segurada nas coisas, mas vem muita coisa de fora. Eu acho que tem algumas coisas que são de hoje, que é um momento mesmo de transição. A gente sente que é um momento de transição no mundo, né? Mas, por exemplo, essa coisa da linguagem, não usar uma linguagem ofensiva, Isso. A uma raça ou a um grupo, acho que isso é legal. Né? As pessoas estão reclamando muito, isso é censura, isso é não sei o quê, não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo, mas eu acho que isso é uma coisa de purificação, né? de depuração.
né, da sociedade. Agora, tem coisas que são absurdas, tipo, que não precisa. Não né? precisa, Léo. Eu acredito muito assim, acho que a família, a base familiar se perdeu muito, né? Então, muitos jovens estão crescendo com uma família falida. E aí eles buscam uma estabilidade, uma base no lugar errado. Sim. E aí o que vai acontecer isso lá na frente? Você não tem uma base familiar. Ele cresceu vendo que aquilo está certo, mas está errado. E isso vai de geração em geração. Então a gente precisa tomar muito cuidado, né, com isso, porque a informação vem muito rápida. E até a gente mesmo que está acostumado a lidar, a gente às vezes se pega e fala, nossa, pera um pouquinho. Não. Você fala, não, mas isso não é normal. Você se pega achando que é normal. E ao mesmo tempo tem um outro lado que você vê que é uma juventude muito mais resolvida. Imediatista. Eles são imediatistas. São imediatistas, mas em muitas coisas são mais resolvidos do que foi a nossa geração, por exemplo, né? E as gerações que vieram logo depois. Né? Porque eles tiram de letra umas coisas que a gente não tirava, né? E isso, eles são mais rápidos, né? Em muitas questões, eles conseguem resolver até muito rápido. A própria internet nisso aacho que favoreceu, né? Quer dizer, eles têm informações ali. Agora, eu me assusto muito com essa coisa da IA, né? Que está todo mundo meio deslumbrado e que tem, evidentemente... Tivemos uma matéria recentemente agora, acho que foi no Fantástico, onde foi que eu vi essa matéria? Acho que foi no Fantástico, sobre a preocupação das IAs dominarem o mundo. Porque, na verdade, elas ajudam o ser humano em muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, criam uma geração que não precisa de nada, porque já está tudo pronto ali, né? Exatamente. Então, o que será desses seres humanos que vêm né, com isso? Né? É muito assustador, né? Ninguém mais escreve hoje em dia. Não precisa estudar nada, já aperta um botão, está lá a resposta. Está pronto, você não precisa raciocinar com absolutamente nada. Exato, nossa, é meio assustador. É assustador. Fora de que ela tira empregos de muita gente. Os meus amigos dubladores, por exemplo, estão apavorados e tal, né? Verdade. Elas fazem as vozes que quiserem. Não precisa Sim, eu mesma, teve um amigo meu que falou, Dani, eu vou fazer para você. Aí ele falou, grava um vídeo falando alguma coisa. Eu gravei um vídeo e tal, aí ele me mandou eu falando em inglês, em espanhol, e você vê o vídeo, Leão, você fala, nossa, a minha voz, como fez? Como que assustador, foi? né? Assustador. Meu namorado trabalha com isso também, né? Então ele faz assim, eu falando algumas coisas que eu não, pelo amor de Deus, jamais falaria isso. Porque podem inventar um monte de coisa e coloca a sua voz, você que falou, como assim? Né? É assustador, né? Amada, olha, essa mulher incrível, eu estou tendo a honra, né, de poder mostrar um pouco mais dela para vocês, porque ela vem aí com muito mais sucesso, com muito mais trabalhos maravilhosos, e eu estou muito orgulhoso de poder ter te recebido aqui hoje. Agradeço. E espero que você volte muitas vezes para contar mais novidades para a gente. Pode deixar, viu? Que eu vou vir com novidades boas aí para todos nós, porque acho que a gente está precisando. Para a nossa Janete, para o Cássio e para essa família maravilhosa. Muito obrigada. Como é que chama o pequenininho? Luigi. O Luigi. O Luigi. Luigi, um beijinho mais uma vez, viu? Obrigada, Obrigado, minha linda. Obrigada. Beijos, dignidade, já.